E aí, turminha? Como é que vocês estão? Eu tô morrendo de saudade de vocês, mas feliz por a gente estar nesse canal. Eu espero que vocês estejam acompanhando bem as aulas, que vocês possam enviar as dúvidas de vocês, e eu tô aqui para atender. E lembre, é melhor a gente pertinho desse jeito do que se a gente não tivesse a oportunidade nem de estudar assim, né? Melhor desse jeito, não é verdade? É isso aí. Acabou a apresentação? Bora estudar! A gente tem aqui, ó, na página 30, alguns exercícios, ok? E a gente já fez a correção do exercício 6, mas eu vou relembrar aqui com vocês. Ele está pedindo para você fazer representação gráfica no plano cartesiano dos pontos. Então, o item A. A é o 6 e o 2, o B é o 0 e o 4, o C é o menos 5 e o 5, o D é o 2 e o menos 2, o E, 3 e 0, o F, menos 3 e menos 5, o G, quer dizer, letra maiúscula, né? Deixa o grandão aqui, é o menos 3 e o 2, e o H é o 4 e o menos 3. Então, vamos lá. Na representação aqui no plano cartesiano, a gente tem o eixo X e o eixo Y. Isso vocês já lembraram. Muito bem. A gente vai marcar agora o ponto A. Ele tem aqui o X e aqui o Y. Então, a gente tem as coordenadas 6 e 2. Na abscissa, no eixo X, ele vai ter marcado no 6. Então, vamos ver aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Vamos marcar mais. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Vamos ver se é o suficiente. Para cá a gente tem o menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, menos 5, menos 6, menos 7, menos 8. Tá bom? E aqui a gente também vai ter esses valores aqui. Vamos pôr aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tá bom. E aqui, menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, menos 5 e menos 6. Essa parte do gráfico você já tem até no livro de vocês lá. Vocês não precisam se preocupar, né? Então, a gente vai agora marcar os pontos. Eu vou marcar os pontos em vermelho para facilitar a visualização. Eu tenho 6 no X e 2 no Y. 6 no X e 2 no Y. Então, eu marco assim, ó, sempre paralelo ao X primeiro, para ficar um pouco mais reto. Uma forma de marcar. Então, aqui a gente tem o ponto A. O ponto B, 0 e 4. 0 bem aqui na origem e 4 aqui no Y. Então, a gente tem o ponto B. O C é menos 5 no X e o 5... Opa, mais retinho. E o 5... Então, aqui a gente tem o ponto C. O ponto D, 2 e menos 2. 2 com menos 2. Fechou? Então, esse é o D. O E, 3 com 0. 3 aqui, 0 no Y, então é o ponto E. O F, menos 3 com menos 5. Menos 3 com menos 5. Então, esse é o F. E o G, menos 3 com 2. O G. E 4 com menos 3, o H. 4 com menos 3. O H. Então, ó, quem tá, o A, ele tá no primeiro quadrante, lembra? Primeiro quadrante, segundo quadrante, terceiro quadrante, quarto quadrante. Então, o A, ele tá no primeiro quadrante. O B, ele tá sobre o eixo Y. Então, ele tá bem no eixo Y. O C, ele tá no segundo quadrante. O D, ele está no quarto quadrante. O E, ele está bem em cima do eixo X. Então, ele tá aqui, ó, eixo X, ou o eixo das abscissas, né? O F, no terceiro quadrante. O G, cadê o G? No segundo.
E o H está no quarto quadrante. Então, pessoal, só para relembrar, plano cartesiano, como que marca ponto, tá tudo aqui, a representação gráfica no plano cartesiano desses pontos que o exercício pediu para vocês. Nós já vamos continuar com os outros daqui a pouquinho. Na página 30, no exercício 7, ele pede para você fazer os gráficos das funções. A primeira função que ele pede, que é a f de x, é igual a x. Lembra, gente, que eu falei que f de x é a mesma coisa que y? Então, y é igual a x. Se a gente montar a tabelinha aqui, ó, olha que bonitinho. Se eu digo que o x vale 0, o y vai também valer 0. Se o x valer 1, o y também vale 1, e 2, e assim sucessivamente. Então, para traçar o nosso gráfico, ele é bem pequeno. A gente põe aqui a origem. Eu tenho o meu primeiro ponto no 0, 0. Eu tenho outro ponto no 1 com 1. Eu tenho outro ponto 2 com 2. A gente tem uma reta bem bonitinha aqui. Então, essa é a minha primeira reta. No B, ele diz que o g de x é igual a 3x. Então, aqui, ó, a gente também pode chamar isso aqui de y, não tem problema. Então, a gente monta a nossa tabelinha, supõe valores para o x. Vou supor os valores 0, 1 e 2, só para facilitar. No lugar do x, eu vou colocar o número 0. Então, y vai ser igual a 3 vezes 0, 0. Então, aqui deu 0. Aqui o y vai ser igual a 3 vezes o 1, deu 3. E o y aqui vai ser igual a 3 vezes o 2, que é 6. Então, a gente também traça aqui, ó, o nosso gráfico tranquilo. Eu vou fazer aqui, ó, de 2 em 2, 2, 4, 6, menos 1, só para a gente colocar um número negativo aqui. E a gente tem 0, devo colocar 2, 4 e 6 também, tá bom? O 0 é com 0, bem aqui na origem, fechou. 1 e o 3, então o 1 com 3, tá aqui, ó. Eu tenho 2 com 6, 2 com 6. Então, a gente tem essa retinha aqui. Ok? No item C, ó, vocês podem ver aqui agora que você vai poder fazer o mesmo tipo de... para montar o gráfico, o esboço igual. Você dá valores para o x, ó. Chuta valores para o x e acha valores em y. Chama isso aqui de y, só para facilitar. Então, fica y igual a x mais 5. Então, vai ficar, por exemplo, você coloca lá no ponto menos 1, 0 e 1. Então, y é igual a menos 1 mais 5, dá 4. Então, aqui ficou 4. Y é igual a 0 mais 5, então aqui ficou 5. E o y é igual a 1 mais 5, aí aqui ficou 6. E traço o gráfico também. Então, eu tenho menos 1, 0 e 1 para o x. São os valores do x. E o y eu tenho... Então, aqui eu vou botar 2, 4, 6, 8. Tá ótimo. Então, menos 1 vai ficar com 4. Então, marca lá. O 0, ele é no 5. Então, bem aqui no meio. E o 1 é com 6. Então, a gente tem essa reta aqui, ó. Isso aí. Ok? Tá bem traçadinho. Os outros você também pode fazer da mesma forma. Olha lá. Esse aqui vai dar uma parábola bem bonitinho se você supor valores para o x, e daí você vai encontrar o x ao quadrado, que vai ser o y. Esse aqui também, ó. E ele tá perguntando para você classificar se é uma função par ou ímpar. Essa aqui não é uma função nem par nem ímpar, porque ela não tem simetria nem em relação à origem, nem em relação ao y, que é o que a gente viu na aula passada. São esses aí, ó. Aí ela cresce, aqui ela tá decrescendo. Ela também não é par nem ímpar, porque ela não tem nenhum tipo de simetria nem em relação ao eixo y e nem em relação à origem. Esse aqui, ó, já ela tem uma simetria em relação à origem, tá vendo, ó? Bem bonitinho. Então, ela cresce, porque ela vai do menor para maior, ela vai crescendo dos valores do menores para os maiores. E ela é uma função ímpar, porque ela tem simetria em relação à origem. Gente, tudo aplicação que a gente fez do tipo de funções da aula passada.
E a gente agora só está aqui dando uma relembrada para vocês que estão com dúvida conseguirem fazer os exercícios, ok? Vamos fazer então agora o exercício 9 e eu já volto. Agora nós vamos relembrar o conceito de função composta. Eu fiz na aula passada, no vídeo que eu mandei para vocês, tipos de funções, passo a passo de função composta, de função inversa, mas aqui a gente vai tirar algumas dúvidas, ok? O exercício A e o B, eu creio que eu já os fiz, tenho certeza, lá na aula do tipo de funções. Então a gente vai partir já para o C, da página 35, exercício 9C. Ele está pedindo para você calcular a inversa da função. E a nossa função, ele deu aqui, ó, que a f de x é igual a 2x mais 5. Então, vamos lá, a gente vai agora fazer esse cálculo aqui, tá certinho? E eu já vou colocar aqui a g de x, para não dar problema, para a gente não precisar ficar olhando toda hora na apostila aqui. 4x mais 3 dividido por x mais 1. Fechou? Vamos, então, calcular. Como que era o conceito da função inversa? Eu também já trabalhei isso com vocês na aula do tipo de funções, mas vamos trabalhar aqui. A gente troca, lembra? Trocar x por y e y por x. E depois isolar y. E a gente tem a nossa função inversa. São esses passos que nós vamos fazer. Então, eu tenho aqui, ó, f de x igual a 2x mais 5. Então, eu chamo esse aqui já é o y. Agora sim, eu vou começar, então, a troca. Esse aqui passa para x, esse aqui passa para y. E agora a gente faz ali isolar o y. Então, esse está somando, passa diminuindo. Esse está multiplicando, passa dividindo. Aí a gente tem que a nossa função inversa é x menos 5 dividido por 2. E assim você vai poder trabalhar com as outras também. No exercício D, ele pede para você fazer a função composta inversa. Então, vamos ver aqui, ó. Eu tenho a f de menos 1 de x. Nossa, professora, mas isso é muito complicado. Gente, nós já calculamos a inversa. Então, no lugar do x, eu vou substituir toda a minha expressão. Só colocar aqui, ó. Eu quero calcular a f de x menos 5 sobre 2, sendo que a minha função é essa aqui, ó. 2x mais 5. Então, no lugar do x, eu vou colocar toda essa expressão aqui, ó. 2, que vai multiplicar x menos 5 dividido por 2, porque está indo no lugar do x, e acrescentar o 5 aqui, porque essa é a minha função e eu estou substituindo no lugar do x toda essa expressão. Agora é só fazer conta. Eu não vou continuar escrevendo isso aqui, porque fica mais fácil escrever a f na menos 1 aqui, a função inversa, né? É mais fácil. Então, o 2, ele está multiplicando tudo isso aqui, mas ele também está sendo dividido por 2, então eu posso simplificar. Vai ficar x menos 5 mais 5, f de menos 1 de x é igual, esse corta com esse, somente o x. Olha que bonitinho. Tudo tranquilo. Não tem problema nenhum. São exercícios que você pega passo a passo, você consegue trabalhar tranquilo, desenvolve o exercício numa boa, ok? A gente agora vai voltar com o exercício 10 daqui a pouquinho. No exercício 10, ele traz todo um enunciado em relação a um conceito lá que os ambientalistas estimulam que em certa cidade a concentração média de monóxido de carbono no ar durante o dia é dado pela função CP 0,4P mais 1. Essa é a função. Parte por milhões, tá? Considerando que a cidade tem uma população de P mil habitantes, que eles não sabem, é P, diz que é P, em vez de X, falou que é P. Um estudo demográfico indica que a população da cidade, dentro de T anos, será de... Então, ela coloca agora que a população, em relação ao tempo, vai ser 8 mais 0,2
T ao quadrado, 1000 habitantes. Muito bem. Nossa, não entendi nada disso aqui, não sei nada disso aqui. Nem precisa. Não se preocupe. Você consegue fazer o exercício sempre ficar precisando compreender todas essas equações aqui, todas essas funções, na verdade, né? Então, aqui, ó, a gente vai trabalhar tranquilo. A. Determine a concentração de monóxido de carbono no ar durante o dia em função do tempo em anos. O que ele está dizendo isso? Para você determinar a concentração, que é esse aqui, em relação à população, em função do tempo aqui, ó. Tá falando, não falou da população, falou só em função do tempo. Então, na verdade, o que ele quer C de P. Ele quer uma função composta. Quem é minha C? É isso aqui, 0,4 vezes. Só que agora, o P, quem que é o P? Tá em função do tempo, que é o que ele quer. Então, eu vou substituir no lugar do P toda a minha função em relação ao tempo, que é isso aqui. Então, eu vou multiplicar aqui, ó, 8 mais 0,2t ao quadrado e continuar com a função que eu tenho do monóxido de carbono, que é essa aqui. Nossa, professora, é só isso? É. Ele está pedindo a função composta. E ele deu toda essa firula toda para poder chegar a qual é a função composta. É isso que ele quer. Então, agora a gente vai fazer conta. Esse aqui vezes esse aqui, fazendo a distributiva, o chuveirinho, como você queira. Então, a função composta é 0,4 vezes 8 dá 3,2. É isso? Vamos fazer a conta aqui. 3,2 mais 0,4 vezes 0,2, eu faço assim, ó. 4 com 2 dá 8. E como eu tenho duas casas aqui, vai dar 0,08. T ao quadrado mais 1. Agora eu tenho condições de somar esse termo com esse termo aqui, porque eles são os independentes, não tem nenhum com letra. Então, eu posso aqui fazer a soma desses dois. Vai ficar 4,2 mais 0,08 t ao quadrado. E assim a gente tem a concentração do monóxido de carbono no ar durante o dia em função do tempo. Então, a gente tem esse aqui agora em função do tempo, que é uma composta. A mesma coisa agora ele está falando assim, no item B. Será que essa concentração de monóxido de carbono daqui a 2 anos será de qual valor? Então, no lugar do T, eu vou substituir quem? 2. Ele está pedindo 2 anos. Então, no lugar do T, você vai substituir 2. É muito tranquilo, gente. Não é nada difícil. É só você ter boa vontade que faz. Esse aqui vai dar 4, porque é 2 ao quadrado, é o número 4. 4,2 mais... Ai, professora, mas eu não sei fazer essa conta. Então, vamos relembrar a matemática básica aqui. 0,08 vezes 4. 4 vezes 8, 32. Vão 3. 4 vezes 0, 0 mais 3, 3. 4 vezes 0, 0. São duas casas? 1, 2. Então, vai dar 0,32. Por favor, não me erre essa soma. Muitos alunos erram por falta de atenção, porque eu sei que você sabe fazer essa conta. Você coloca vírgula embaixo de vírgula. Então, olha, eu vou somar aqui, ó, 4,2 e acrescentar um zero aqui para ficar a mesma quantidade de casas após a vírgula. Então, agora nós vamos somar 2 com 0, 2, 3 com 2, 5, 0 com 4, 4. Então, aqui, ó, em função de 2 anos, esse monóxido de carbono no ar vai ser de 4,52. Por 1.000 habitantes. É isso aí. Pares por milhão, perdão. Pares por milhão, que é partes por milhão. Partes por milhão, que é a primeira parte do enunciado do exercício. Isso, partes por milhão, que esse aqui é dado partes por milhão e esse aqui é dado por 1.000 habitantes, que ele falou no enunciado. Tranquilo? Sem muitas situações difíceis, tudo bem tranquilo. Só conta, tem nada demais. E no item C,
Daqui a quanto tempo a concentração de monóxido de carbono atingirá o valor de 6,2 partes por milhão? Então, agora, ele não tem o tempo. Ele quer saber esse tempo, mas ele te dá o valor disso aqui. Então, lá no item C, você sabe que o valor todinho tem que ser igual a 6,2, porque é o que ele disse. Partes por milhão. Só que isso daqui, ele é igual a essa funçãozinha que a gente encontrou, a composta dela, né? 4,2 mais 0,08 e t ao quadrado, porque agora ele está perguntando, depois de quanto tempo? Quanto tempo que isso vai acontecer? Que essa igualdade vai atingir? Quanto tempo que isso aqui vai levar para atingir esse valor? Agora a gente resolver conta. O 4,2, ele é positivo, fica negativo para esse lado de cá. 0,08 t ao quadrado. Esse aqui menos esse com esse dá 0, esse com esse dá 2. Então fica 2, redondo. É igual a 0,08 vezes t ao quadrado. O 0,08, ele tá multiplicando, passa dividindo. Vocês sabiam, gente, que a maioria dos nossos alunos é muito, muito sério. Pessoal, olha uma conta dessa e fica com medo, não lembra como é que faz. Pessoal, treina. Eu vou pegar aqui, ó, o 2 e eu vou dividir pelo 0,08. Vamos relembrar? Quantas casas após a vírgula eu tenho aqui? São 2 casas, então eu tenho que acrescentar 2 zeros aqui e com isso eu posso eliminar essa vírgula. E os zeros também somem, porque zero na frente aqui não faz diferença alguma. E aí você utiliza o raciocínio normal de divisão. Eu vou pegar o 2. 2 eu não consigo dividir por 8. Ah, então eu vou pegar o 20. 20 eu consigo. 20 dividido por 8 vai dar 2. Porque 3 vezes 8 dá 24, passa. 2 vezes 8, 16. Agora sobra 4 aqui, que empresta 1 e aqui fica 1. Aí fica 10 menos 6, 4. 1 menos 1, 0. E aí eu baixo esse 0 que tá aqui. O 40 eu consigo dividir por 8, dá um número exato, dá o 5. Ó, certinho, gente. Então, a gente tem que 25 é igual a t ao quadrado. Quando você tem o ao quadrado, lembra que a gente utilizava isso lá no 9º ano? A gente extraía a raiz quadrada? Então, vai ficar t é igual a raiz quadrada de 25. T é igual a 5, mais ou menos 5. Só que como não existe tempo negativo, né? Só tempo positivo, a gente considera só o valor 5 positivo dele. Então, a gente tem que, vai demorar 5 anos para alcançar essa taxa que ele pediu aqui. Tudo tranquilo. A matemática, ela é algo muito simples em relação a conceitos. O que geralmente pega, no ensino médio pelo menos, né? Os conceitos são mais básicos. O que realmente pega na hora de resolver exercício é não saber fazer conta. Então, a gente precisa começar a trabalhar matemática básica. Se Deus quiser, vou fazer um link de aulas só de matemática básica para ajudar você, nosso aluno da Rede Adventista. É isso aí, gente. Nossa aula termina aqui. Eu creio que vocês têm condições de fazer todas as outras atividades. Se você ficar com dúvida em relação a algum outro exercício, me manda mensagem. A gente faz, se precisar, mais lá pra frente, em outra aula. E aí, vai ter para vocês, então, as atividades dessa aula de hoje, ok? Beijo, fui, Deus te abençoe!